Alguém em casa? O sol castigava as ruas daquele bairro nobre de calçadas largas e árvores frondosas. Diana caminhava a passos lentos, sentindo o peso de seus 25 anos como se fossem 100. A fome era uma presença constante, uma dor surda que lhe roubava as forças e embaçava a visão. Seus sapatos gastos mal protegiam os pés do calor do asfalto. Ela apertava contra o peito uma pequena bolsa de tecido desbotado, onde guardava apenas seus documentos e a esperança que ainda lhe restava. A vida havia sido dura, levando tudo o que ela conhecia de mais seguro e familiar. Meses de portas fechadas, de não ter a quem recorrer, transformaram a jovem cheia de sonhos em uma sobrevivente. A vergonha de pedir esmolas a fez caminhar quilômetros até a parte mais rica da região. Diziam que as grandes mansões sempre precisavam de braços fortes para a limpeza pesada. O suor escorria pelo seu rosto enquanto ela parava diante de um portão de ferro gigantesco. A casa, além daquelas grades, não era apenas grande. Parecia um castelo silencioso e imponente. Diana respirou fundo, tentando controlar o tremor em suas mãos antes de apertar o botão do interfone. O som agudo ecoou, seguido por um longo silêncio que fez seu coração apertar. Ela já esperava a rejeição, o olhar de desconfiança, a recusa seca e fria. A voz metálica que respondeu não era amistosa, exigindo saber o que ela queria ali àquela hora. "Eu preciso de trabalho, por favor", Diana respondeu, a voz embargada, mas firme. "Ouvi dizer que precisam de ajuda nos jardins, na limpeza pesada, eu faço qualquer coisa." A risada áspera do porteiro do outro lado do aparelho foi como um tapa em seu rosto. Ele mandou que ela fosse embora, dizendo que ali não era lugar para pedintes. Diana sentiu as lágrimas quentes queimarem seus olhos, mas engoliu o choro com a dignidade que lhe restava. Ela deu as costas para o portão imenso, o corpo pesando mais do que nunca. O mundo parecia um lugar frio, mesmo sob aquele sol ardente que queimava seus ombros. Foi então que o som do metal pesado se movendo quebrou o silêncio da rua deserta. Um pequeno portão lateral se abriu e um homem alto apareceu na calçada. Ele aparentava ter cerca de 40 anos, com fios grisalhos nas têmporas e uma expressão cansada. Vestia roupas simples, calça jeans gasta e uma camisa de algodão escuro com as mangas dobradas. Diana parou e o observou, enxugando rapidamente o rosto com as costas da mão. Pensou que fosse o jardineiro da mansão, talvez o motorista, alguém que se compadeceu de sua humilhação. Ele a olhou de cima a baixo, não com pena, mas com uma curiosidade silenciosa e profunda. "Você disse que precisa trabalhar", o homem falou, a voz grave e pausada. "O que você sabe fazer?" Se você que está me ouvindo agora já sentiu o desespero de bater em uma porta e não ser atendido, sabe como essa dor machuca a alma. Deixe o seu curtir neste vídeo se você também acredita que o trabalho honesto é a maior dignidade de uma pessoa. Aproveite e se inscreva no nosso canal, porque aqui nós contamos histórias de vida que aquecem o coração. Ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos encontros. Diana ergueu o queixo, tentando não demonstrar a fraqueza que tomava conta de suas pernas. "Eu sei limpar, esfregar chão, cuidar de plantas, lavar calçadas." Ela respondeu com urgência. "Eu não tenho medo de trabalho pesado, só preciso de uma oportunidade para mostrar." O homem cruzou os braços, os olhos escuros estudando o rosto pálido e cansado da jovem. Havia ali uma sombra de tristeza na expressão dele, um vazio que Diana reconheceu imediatamente. Era a mesma dor silenciosa de quem carrega perdas que o mundo não consegue ver. "A limpeza das pedras do quintal dos fundos está atrasada", ele disse finalmente. "É um trabalho duro, o sol está forte e as escovas são pesadas. Você acha que dá conta?" Diana não pensou duas vezes. Apenas acenou com a cabeça, um alívio imenso inundando seu peito. O homem fez um gesto para que ela entrasse, abrindo passagem para o interior da propriedade.
O contraste entre a rua quente e o jardim fresco da mansão era gritante. Caminhando atrás dele, ela percebeu o tamanho do desafio que havia aceitado. O pátio dos fundos era enorme, coberto por pedras rústicas que precisavam ser esfregadas uma a uma. Ele apontou para um balde grande, sabão em pasta e uma escova de cerdas duras. Pode começar, ele instruiu, sem alterar o tom de voz. Quando terminar, veremos como ficou. Diana não sabia o nome dele. Não sabia se ele era o dono da casa ou apenas um funcionário. A única certeza era que ela precisava daquele dinheiro para conseguir comer alguma coisa naquele dia. Ela arregaçou as mangas de sua blusa fina e se ajoelhou no chão duro. A água estava fria e o sabão ardia em pequenos cortes antigos que ela tinha nas mãos. Mas Diana esfregava com vontade, concentrando toda a sua frustração e tristeza em cada movimento. Ela queria provar, não apenas para o homem misterioso, mas para si mesma, que ainda tinha valor. As horas começaram a passar e o sol subiu para o ponto mais alto do céu. O suor pingava do nariz de Diana, molhando as pedras que ela já havia deixado impecáveis. A fome, que antes era uma dor surda, transformou-se em uma tontura perigosa que a fazia balançar. De longe, sem que ela percebesse, o homem de 40 anos a observava da varanda. Vicente havia construído um império de empresas, acumulado fortunas que a maioria das pessoas não conseguiria sequer imaginar. No entanto, o dinheiro não havia comprado a cura para a doença que levou sua esposa há 5 anos. Desde então, a mansão havia se tornado sua prisão particular, um lugar vazio de sorrisos e conversas. Vicente afastou amigos, mergulhou no trabalho de forma doentia e perdeu o contato com a própria humanidade. Ele costumava cuidar do jardim para tentar esquecer a dor, para sentir que ainda estava vivo. Ao ver a jovem esfregando o chão com tanta força, mesmo claramente exausta, algo se moveu dentro dele. Não era pena o que Vicente sentia, era um profundo respeito pela força de vontade daquela desconhecida. Ele notou que os lábios dela estavam secos e que os movimentos começavam a ficar lentos e trêmulos. Diana sentiu o mundo girar ao seu redor e precisou apoiar as 2 mãos no chão molhado. A visão escureceu por um segundo, o corpo pedindo descanso, exigindo alimento e cuidado. Ela fechou os olhos com força, rezando baixinho para não desmaiar ali e perder a única chance que teve. Foi quando ela ouviu o som de passos se aproximando nas pedras. Ela tentou se erguer rapidamente, assustada, temendo ser repreendida por ter parado por alguns segundos. Mas antes que pudesse se ajoelhar novamente, viu uma jarra de vidro com água gelada pousar ao seu lado. Você costuma reparar nas pessoas que trabalham duro ao seu redor, naquelas que muitas vezes se tornam invisíveis para a sociedade. Deixe aqui nos comentários o nome da sua cidade e do seu estado. Gosto muito de saber até onde nossas conversas estão chegando e como vocês enxergam a vida. Compartilhe esse vídeo com alguém que você admira pela força de vontade e pela garra de lutar todos os dias. Diana ergueu os olhos e encontrou Vicente segurando um copo limpo e um prato com 2 sanduíches generosos. O cheiro do pão fresco e do queijo atingiu o estômago dela com a força de um soco. Ela não conseguiu disfarçar a necessidade, os olhos brilhando diante daquela comida. Pare um pouco. Vicente ordenou de forma suave, oferecendo o copo de água. Ninguém trabalha direito sem combustível no corpo. Ela pegou o copo com as mãos trêmulas, bebendo a água gelada com um desespero contido. O frescor desceu por sua garganta, aliviando a queimação e clareando um pouco a confusão em sua mente. Vicente colocou o prato sobre um banco de madeira próximo e fez um gesto para que ela se sentasse. Diana hesitou, sentindo vergonha do estado em que se encontrava, das roupas sujas e do cabelo desgrenhado. O homem rico, que ela ainda acreditava ser apenas o responsável pela manutenção da casa, sentou-se na outra ponta do banco. Ele não a apressou, apenas olhou para o horizonte, dando a ela a privacidade necessária para comer.
Ela pegou o primeiro sanduíche e deu uma mordida modesta, mastigando devagar, saboreando cada pedaço. Era a melhor coisa que havia comido em semanas, um banquete simples que a fez querer chorar de gratidão. Mas o que chamou a atenção de Vicente não foi a fome dela, e sim o que ela fez a seguir. Após terminar o primeiro sanduíche, Diana não tocou no segundo. Ela tirou um pequeno guardanapo de papel do bolso de sua bolsa surrada e embrulhou o alimento com extremo cuidado. Vicente franziu a testa, sem entender por que alguém claramente faminto guardaria a comida. "Você não gostou do resto?" ele perguntou, a voz quebrando o silêncio do quintal. Diana corou levemente, apertando o guardanapo contra o colo. "Estava maravilhoso, moço. Muito obrigada." Ela respondeu com sinceridade. "Eu só estou guardando para mais tarde. Nunca se sabe o dia de amanhã e eu preciso garantir o jantar." As palavras simples e duras atingiram Vicente em cheio. Ele viveu as últimas 4 décadas cercado por pessoas que desperdiçavam fortunas em futilidades. Ali, ao seu lado, uma jovem de 25 anos guardava um sanduíche frio para não passar fome à noite. "O jantar está garantido", Vicente disse, quase sem pensar, a voz rouca pela emoção contida. "Coma agora. Você precisa de força para terminar as pedras." Diana olhou para ele, tentando decifrar o olhar daquele homem enigmático. Havia uma autoridade natural nele, algo que a fazia se sentir segura, mas também muito pequena. Ela desembrulhou o pão devagar, agradecendo com um aceno tímido de cabeça, e voltou a comer. O silêncio que se instalou entre os dois não foi constrangedor. Foi um silêncio de reconhecimento mútuo. 2 almas machucadas pela vida, sentadas em um banco de madeira, separadas por mundos completamente diferentes. Quando Diana terminou de comer, levantou-se prontamente, pronta para voltar ao seu balde e à sua escova. "Qual o seu nome?" Vicente perguntou antes que ela se afastasse. "Diana", ela respondeu, segurando a escova com força. "E o do senhor?" "Vicente", ele respondeu, sem revelar os títulos ou as empresas que carregava junto com o nome. "Faça o seu trabalho, Diana. Quando terminar, me chame na porta da cozinha." Ela concordou e voltou a se ajoelhar nas pedras, agora com o corpo mais firme e a mente mais clara. A tarde avançou e o céu começou a ganhar tons de laranja e roxo, anunciando o fim do dia. O som da escova raspando a pedra continuou constante, um ritmo marcado pela gratidão e pela vontade de vencer. Vicente entrou na mansão escura e caminhou até o escritório espaçoso, rodeado por livros e obras de arte. Ele se sentou em sua cadeira de couro, mas não conseguiu se concentrar nos contratos que precisava revisar. A imagem da jovem de mãos calejadas guardando um simples pedaço de pão não saía de sua cabeça. Ele abriu a gaveta da mesa e tirou um maço de notas, o pagamento combinado para a diária. Mas, ao olhar para o dinheiro, Vicente percebeu que entregar aquelas notas e mandar Diana embora não parecia o certo. Ele se levantou, foi até a janela e observou a silhueta dela, que continuava trabalhando incansavelmente no jardim dos fundos. Vicente continuou parado diante da imensa janela de vidro do escritório. A noite começava a engolir as cores do jardim e a temperatura caía rapidamente. Ele observava a teimosia de Diana, que se recusava a deixar uma única pedra suja para trás. A luz amarela de um poste da rua iluminava o suor no rosto cansado da jovem. O relógio de pêndulo no corredor bateu 7 vezes, preenchendo o silêncio da casa. Vicente sabia que as ruas daquele bairro não eram seguras para uma mulher sozinha àquela hora. Ele guardou as notas de dinheiro de volta na gaveta de madeira escura. Uma ideia silenciosa começava a ganhar força em sua mente cansada. A mansão precisava de vida, e aquela garota precisava de um teto seguro. Diana jogou a água escura do balde ralo abaixo e suspirou aliviada. O corpo inteiro doía, cada músculo reclamava do esforço das últimas horas.
Mas o quintal estava impecável, refletindo o pouco de luz que vinha da varanda. Ela recolheu a escova e o sabão com as mãos, ainda trêmulas de cansaço. Caminhou a passos lentos até a porta de vidro que dava acesso à cozinha da casa. O medo de não receber o combinado apertou seu peito por um instante. Você é uma pessoa de palavra. A voz grave soou antes mesmo que ela batesse na porta. Vicente estava encostado no batente, segurando um pequeno envelope pardo nas mãos. A luz da cozinha revelava agora os traços marcados de seu rosto, as marcas invisíveis de sua própria dor. Quantas vezes na vida nós cumprimos o nosso dever, mesmo quando o corpo pede para desistir? Se você é do tipo que não foge do trabalho pesado, deixe o seu curtir neste vídeo. Aproveite e se inscreva no canal para continuarmos compartilhando essas histórias de vida. Eu fiz o melhor que pude, Senhor. Diana respondeu, limpando as mãos úmidas na saia de tecido fino. Ela não ousava olhar diretamente nos olhos dele, temendo parecer desrespeitosa. Espero que o serviço tenha ficado a contento. Vicente estendeu o envelope na direção dela, mas não a deixou pegar imediatamente. O combinado está aqui dentro, ele disse com calma. Mas a noite já caiu e os ônibus para a periferia demoram muito agora. Diana engoliu seco, sabendo que ele tinha razão sobre a dificuldade de voltar para o quarto alugado. O aluguel estava atrasado há 2 meses e a dona da pensão já ameaçava colocar suas poucas roupas na rua. Ela precisava daquele dinheiro para garantir pelo menos mais alguns dias de teto. Eu dou um jeito, senhor, ela murmurou, puxando o envelope com delicadeza. A pobreza ensina a gente a caminhar no escuro sem tropeçar. A frase simples atingiu o coração endurecido do homem de 40 anos. Ele reconheceu naquelas palavras a mesma resiliência que o fez construir um império do zero na juventude. Mas agora, todo o seu dinheiro parecia inútil diante da solidão que habitava aqueles cômodos imensos. O quarto dos fundos, perto da lavanderia, está vazio há 5 anos. Vicente falou de forma pausada. Tem uma cama boa, um banheiro limpo e uma tranca forte na porta. Você pode passar a noite lá, se quiser. Você já teve que confiar na bondade de um desconhecido em um momento de desespero. Escreva nos comentários como foi essa experiência e de qual cidade você está nos acompanhando. Eu leio cada um dos comentários com muito carinho. Diana recuou um passo, os olhos castanhos arregalados de surpresa e desconfiança. O mundo havia lhe ensinado que favores de homens mais velhos costumavam ter um preço alto e cruel. Ela abraçou a própria bolsa contra o peito, como se a pequena sacola pudesse protegê-la. Por que o senhor está me oferecendo isso? A voz dela saiu um pouco mais aguda, revelando o medo. Eu fiz o trabalho das pedras e o senhor me pagou. Nós não temos mais nenhum acordo. Vicente percebeu o terror nos olhos da jovem e sentiu um gosto amargo na boca. O mundo lá fora era realmente um lugar perigoso para alguém tão frágil e tão forte ao mesmo tempo. Ele deu um passo para trás, abrindo espaço na porta para mostrar que ela estava livre. Porque a casa principal precisa de uma limpeza profunda, algo que não é feito há muito tempo, ele explicou, mantendo as mãos nos bolsos. Os móveis estão cobertos de poeira e os tapetes precisam ser lavados. É trabalho para uma semana inteira, com carteira assinada e refeições incluídas. A proposta pairou no ar, pesada e cheia de possibilidades que Diana mal conseguia processar. Ter onde dormir, ter comida garantida por 7 dias e ainda receber um salário honesto parecia um milagre. Mas o instinto de sobrevivência a mantinha alerta, analisando cada movimento daquele homem grisalho. O senhor é o caseiro da mansão? Ela perguntou com inocência. Os donos da casa não vão se importar de eu dormir aqui? Compartilhe este vídeo com aquela pessoa da sua família que sempre teve um instinto protetor e cuidadoso. O mundo precisa de mais pessoas dispostas a estender a mão sem pedir nada em troca. E não esqueça de ativar o sininho para receber a próxima parte dessa nossa conversa íntima. Uma sombra passou pelo rosto de Vicente, seguida por um sorriso triste e contido.
Ele olhou ao redor da cozinha impecável, equipada com eletrodomésticos caros que quase nunca eram usados. A casa era dele, a fortuna era dele, mas nada daquilo tinha valor sem alguém para compartilhar. Os donos não vão se importar, Diana, ele mentiu em parte, preferindo não revelar sua verdadeira identidade ainda. Eles viajam muito e deixam tudo sob a minha responsabilidade. O quarto é seguro, eu garanto. A exaustão física finalmente venceu o medo e a desconfiança que a paralisavam. Diana assentiu devagar, concordando em ficar apenas por aquela noite para avaliar a situação. Vicente entregou a ela uma chave prateada e apontou para o corredor estreito que levava aos fundos. O quarto era simples, mas infinitamente mais confortável do que a pensão úmida onde ela vivia. Havia cheiro de sabonete neutro no ar e lençóis brancos empilhados sobre a cama de solteiro. Diana trancou a porta com 2 voltas, sentou na beirada do colchão e desabou em um choro silencioso de alívio. Na manhã seguinte, o cheiro de café forte a despertou antes mesmo que o sol iluminasse o quarto. Ela se levantou em um sobressalto, com medo de ter dormido demais e perdido a oportunidade de trabalho. Vestiu as mesmas roupas gastas da véspera, lavou o rosto com água fria e saiu apressada. Vicente já estava na cozinha, vestindo uma camisa social impecável e lendo um jornal de economia. Ele levantou os olhos do papel quando ela entrou, notando o nervosismo nos movimentos da jovem. Havia pão quente, manteiga e uma xícara vazia, esperando por ela sobre a mesa de granito. Bom dia, ele disse com a voz serena. Coma primeiro. O material de limpeza está no armário do corredor. O café da manhã é sempre melhor quando é preparado com cuidado, não é verdade? Se você também valoriza as pequenas atitudes do dia a dia, deixe o seu curtir. E escreva nos comentários qual é a sua lembrança mais bonita ao redor de uma mesa com quem você ama. Diana sentou-se na ponta da cadeira, sentindo-se pequena diante do luxo do ambiente e da presença daquele homem. Ela comeu em silêncio, observando a postura ereta e a expressão concentrada de Vicente enquanto ele lia. Ele não parecia um simples funcionário, havia uma autoridade silenciosa em cada gesto dele. Após o café, o trabalho começou, e Diana logo percebeu o tamanho da sua tarefa. A casa principal era gigantesca, cheia de salas imensas, tapetes persas e móveis de madeira maciça. O silêncio nos corredores era quase assustador, quebrado apenas pelo som de seus próprios passos. Ao limpar uma das estantes da sala de estar, ela encontrou um porta-retratos de prata coberto de poeira. A foto mostrava Vicente sorrindo, um sorriso aberto e jovem que ela ainda não havia visto em seu rosto. Ao lado dele, uma mulher de cabelos loiros e olhos brilhantes ria para a câmera de forma contagiante. Diana limpou o vidro do porta-retratos com a flanela macia, sentindo uma pontada de tristeza. Havia uma pequena fita preta desbotada colada no canto da moldura, um sinal universal de luto e perda. Ela entendeu, naquele instante, o motivo da casa parecer tão fria e sem vida. Essa era a Dona Helena. A voz de Vicente soou logo atrás dela, fazendo-a dar um pequeno salto de susto. Ele estava parado na entrada da sala, segurando uma pasta de couro escura e observando a cena. Não havia raiva no tom dele, apenas uma saudade antiga que nunca deixava de doer. Diana devolveu o porta-retratos à estante rapidamente, abaixando a cabeça em sinal de respeito. Me perdoe, senhor, eu estava apenas tirando a poeira. Ela se justificou, a voz embargada pela vergonha de ter sido pega mexendo em algo tão pessoal. Não precisa se desculpar, Diana. Ele caminhou até a estante e tocou a moldura de prata com a ponta dos dedos. Faz 5 anos que ela partiu, e desde então a poeira foi a única coisa que tomou conta desta casa. Perder alguém que amamos deixa um vazio que nenhuma riqueza do mundo consegue preencher. Se você já passou por isso, saiba que o seu sentimento é muito válido e merece respeito. Inscreva-se no canal para caminharmos juntos nessas reflexões, porque aqui nós somos uma verdadeira família.
A dor nos olhos do homem de 40 anos era palpável, quase física. Diana, que havia perdido a mãe para a doença e o pai para o abandono, conhecia bem aquele olhar de vazio. Ela não disse nada, apenas continuou seu trabalho, respeitando o silêncio que ele precisava naquele momento. Os dias começaram a passar, criando uma rotina silenciosa e confortável entre os dois. Diana limpava, organizava e trazia um pouco de luz para os cômodos que viviam com as cortinas fechadas. Vicente passava o dia fora, cuidando de seus negócios não revelados, e voltava no início da noite. Ele começou a notar pequenas mudanças no ambiente, detalhes que o dinheiro de seus investimentos nunca foi capaz de comprar. Havia flores frescas em um vaso simples na mesa da cozinha, e o cheiro de comida caseira substituía a solidão de antes. Diana havia assumido também o fogão, preparando pratos simples com os ingredientes que encontrava na despensa farta. Certa noite, uma tempestade forte desabou sobre a cidade, com trovões que faziam os grandes vidros da mansão tremerem. Diana estava na cozinha, terminando de lavar a louça do jantar, quando a luz acabou de repente. O breu tomou conta de tudo e o som da chuva batendo no telhado pareceu ficar muito mais assustador. Ela tateou o balcão em busca de um fósforo, o coração acelerado pelo medo do escuro que carregava desde a infância sofrida. O som de passos firmes no corredor a fez prender a respiração, até que a luz fraca de uma lanterna cortou a escuridão. Vicente entrou na cozinha, iluminando o rosto assustado da jovem de 25 anos. "Está tudo bem, é apenas uma queda de energia na rua inteira", ele disse com a voz tranquilizadora. "Você tem muito medo de escuro?" Diana forçou um sorriso amarelo, tentando disfarçar as mãos que tremiam levemente apoiadas na pia. "Um pouco, senhor. As noites na rua me ensinaram a não gostar do que a gente não pode ver com clareza." Vicente colocou a lanterna sobre a mesa de forma que a luz clareasse o ambiente inteiro suavemente. Ele puxou uma cadeira e indicou para que ela se sentasse, uma atitude que rompia a barreira imaginária entre eles. Ela hesitou, mas a presença dele trazia uma segurança inexplicável naquelas noites de chuva forte. "Você nunca me contou como veio parar sozinha e sem nada nesta cidade", Vicente comentou, quebrando o silêncio denso. A pergunta tocou em feridas antigas, machucados que Diana tentava esconder, até de si mesma para não desmoronar. Mas ali, na meia-luz, ouvindo o barulho da tempestade, ela sentiu uma necessidade estranha de compartilhar seu peso. Ela começou a falar de forma baixa, contando sobre a terra natal e as ilusões que a trouxeram até a capital. Ela falou sobre o homem que prometeu amor e cuidado, mas que levou todo o dinheiro que ela havia juntado com suor. Contou sobre a vergonha de não ter como voltar para casa e sobre o orgulho ferido que a impedia de pedir socorro aos parentes distantes. Vicente ouvia tudo em silêncio absoluto, absorvendo a dor daquela mulher que ainda lutava para sorrir todos os dias. Enquanto ela falava, ele percebia a injustiça cruel de um mundo que castigava pessoas de coração tão puro. A fortuna que ele acumulava nos bancos parecia uma ofensa terrível diante das dificuldades absurdas que Diana enfrentava diariamente. Ele sentiu uma vontade repentina de protegê-la, de garantir que ela nunca mais passasse frio ou sentisse o desespero da fome. "Você é muito mais corajosa do que a grande maioria dos homens que sentam nas mesas de reunião comigo", Vicente afirmou quando ela terminou de falar, a voz carregada de admiração. Diana sorriu de forma tímida, enxugando uma lágrima teimosa que havia escapado no canto do olho direito. "Eu não sei se é coragem, Sr. Vicente. Acho que é só falta de opção mesmo, porque quando a vida empurra, a gente tem que andar." A energia elétrica voltou em um estalo alto, inundando a cozinha de luz branca e cegante. O momento de intimidade e confissão foi quebrado instantaneamente, trazendo-os de volta à realidade dura de seus mundos diferentes. Diana levantou-se rapidamente, arrumando a blusa simples e voltando à postura formal de funcionária grata. "Eu vou para o meu quarto descansar, senhor. Com licença", ela disse apressada, pegando um pano de prato limpo no balcão.
Vicente a observou caminhar pelo corredor estreito, sentindo um vazio estranho voltar a ocupar seu peito solitário. Ele sabia que o acordo de uma semana de limpeza pesada estava chegando ao fim e que logo teria que tomar uma decisão difícil. A ideia de deixá-la partir, de vê-la voltar para a incerteza cruel das ruas, o apavorava mais do que ele gostaria de admitir em voz alta. A noite pareceu não ter fim para Vicente após aquela tempestade. Ele andou de um lado para o outro em seu quarto enorme e vazio. A chuva fina continuava a bater no vidro, mas a verdadeira tempestade estava dentro dele. O prazo de 7 dias que ele havia dado a Diana terminaria na manhã seguinte. A casa nunca esteve tão limpa, tão perfumada e tão cheia de uma vida sutil. O cheiro de café fresco todas as manhãs havia se tornado o seu momento favorito do dia. Ele sabia que o acordo inicial era apenas pela limpeza pesada. Mas a ideia de ver aquela jovem retornar para as ruas o deixava com um nó na garganta. No quarto dos fundos, Diana também não conseguia pregar os olhos. Ela havia dobrado suas poucas roupas e arrumado sua bolsa surrada com muito cuidado. A semana de trabalho farto e seguro parecia um sonho que estava prestes a acabar. Ela sentia uma gratidão imensa, mas também uma dor surda por ter que ir embora. O sol nasceu tímido, escondido atrás de nuvens cinzentas que anunciavam mais chuva. Diana levantou cedo, preparou a mesa do café com o mesmo capricho de sempre e começou a varrer a varanda. Ela queria deixar tudo perfeito antes de se despedir daquele lugar que a acolheu. Vicente apareceu na porta da cozinha, vestido com uma calça de sarja e uma camisa de algodão escuro. Ele observou a dedicação dela por alguns minutos em absoluto silêncio. Havia uma dignidade em cada movimento de Diana que o impressionava profundamente. Quando ela finalmente o notou, abaixou a vassoura e forçou um sorriso amigável. "Bom dia, Sr. Vicente", ela disse, a voz soando um pouco mais fraca que o normal. "Eu já preparei o café e estou terminando de varrer as folhas que a chuva derrubou. Acredito que meu trabalho aqui está concluído." Vicente caminhou até ela, sentindo o peso de cada palavra que precisava dizer. Ele enfiou as mãos nos bolsos, tentando disfarçar o nervosismo incomum que o dominava. "A casa está irreconhecível, Diana. Você fez um trabalho maravilhoso", ele começou, medindo as palavras. A jovem assentiu, esperando o envelope com o pagamento para poder seguir o seu caminho de volta ao nada. Mas Vicente não tirou nenhum envelope do bolso, apenas continuou a encará-la com aquela intensidade marcante. "Eu andei pensando durante a noite", ele falou, a voz grave ecoando pela varanda úmida. "Os donos desta casa são muito exigentes e dificilmente confiam em pessoas novas. Mas eles ficaram impressionados com a minha avaliação sobre o seu serviço." Diana franziu a testa, sem entender como ele havia se comunicado com os patrões tão rapidamente. Ela apenas apertou o cabo da vassoura, esperando que ele concluísse o pensamento. "A casa precisa de uma governanta em tempo integral, alguém que more aqui e cuide de tudo." Vicente continuou, sustentando o olhar. "Um salário fixo, registro na carteira de trabalho, alimentação e aquele quarto dos fundos apenas para você. O que você acha dessa proposta? Você já recebeu uma oportunidade que mudou o rumo da sua história de uma hora para outra. Me conte aqui nos comentários como foi esse momento e de qual cidade você está nos acompanhando. É muito importante para mim saber de onde você me ouve. Aproveite e deixe o seu curtir neste vídeo para que nossa mensagem chegue a mais pessoas." O coração de Diana deu um salto doloroso dentro do peito. Ela quase não acreditou no que estava ouvindo, o alívio batendo forte em suas têmporas. Ter um emprego fixo, uma cama segura e comida todos os dias era o maior milagre que ela poderia pedir a Deus. Ela não precisaria mais dormir com medo do dia de amanhã. "O senhor está falando sério?" ela perguntou, os olhos castanhos brilhando de lágrimas não derramadas. "Eles realmente me aceitariam para morar aqui e cuidar de tudo?" "Eu dou a minha palavra", Vicente respondeu,
um sorriso discreto finalmente suavizando suas feições cansadas. Você começa hoje, se quiser. Pode desfazer a sua bolsa e se instalar de verdade. Diana não conseguiu conter um soluço de alegria e cobriu o rosto com as duas mãos. Ela agradeceu repetidas vezes, prometendo que cuidaria daquela mansão como se fosse o seu próprio lar. Vicente sentiu um calor reconfortante espalhar-se por seu peito, uma sensação que ele não experimentava há 5 longos anos. Nas semanas que se seguiram, a rotina dos dois se estabeleceu de forma pacífica e harmoniosa. Diana transformou a casa, abrindo as cortinas todas as manhãs para deixar o sol entrar e espantar a tristeza. Ela comprou mudas de flores com o seu primeiro adiantamento de salário e plantou no jardim da frente. Vicente começou a voltar mais cedo do trabalho, apenas para ajudar com a terra e as plantas. Ele arregaçava as mangas da camisa cara e ajoelhava-se ao lado dela, sujando as mãos de barro sem se importar. Eles conversavam sobre coisas simples da vida, sobre o tempo, as estações e o crescimento das mudas. Diana ainda acreditava fielmente que ele era apenas o caseiro de confiança dos verdadeiros donos. Ela o tratava com respeito, mas a convivência diária foi quebrando as barreiras da formalidade entre os dois. Eles riam juntos quando uma mangueira escapava e molhava a calçada, ou quando o bolo no forno passava do ponto. Certa noite de sexta-feira, Vicente a convidou para jantar com ele na mesa principal da sala de jantar. Diana hesitou, argumentando que não era apropriado que uma funcionária comesse na mesa dos patrões ausentes. Mas ele insistiu, dizendo que a casa estava vazia e que não havia mal nenhum em ter um pouco de companhia. A mesa de madeira escura e polida era imensa, mas Vicente fez questão de sentar-se bem próximo a ela. Ele serviu um vinho suave em 2 taças de cristal, algo que Diana nunca havia provado antes. Ela segurou a taça com cuidado, maravilhada com o brilho do vidro e o sabor doce da bebida. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que sempre consegue ver a beleza nas coisas mais simples da vida. O mundo precisa de mais olhares afetuosos e corações gratos. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar ouvindo essas histórias que nos fazem refletir tanto. Você trouxe muita luz para este lugar escuro, Vicente disse, quebrando o silêncio confortável que pairava entre eles. Ele girava a taça entre os dedos, o olhar fixo no rosto sereno da jovem mulher à sua frente. Diana corou levemente, abaixando a cabeça para disfarçar a timidez que aquelas palavras provocaram. O senhor também me salvou da escuridão, senhor Vicente. Ela respondeu com voz doce. Se não tivesse me dado aquele prato de comida e a escova para limpar o quintal, eu não sei o que teria sido de mim. Eles se olharam em silêncio por um longo momento, o ar ao redor parecendo subitamente mais denso e quente. Havia uma atração silenciosa nascendo ali, construída sobre a dor compartilhada e o respeito mútuo. Vicente sentiu uma vontade incontrolável de segurar a mão dela por cima da mesa, de sentir a aspereza daquela pele batalhadora. Mas ele recuou, assustado com a força dos próprios sentimentos e com a mentira que sustentava. Ele sabia que precisava contar a verdade, revelar que a casa, a fortuna e as empresas eram todas dele. O medo de que Diana o visse como os outros o viam, apenas como um cifrão ambulante, o paralisava completamente. Os dias continuaram correndo mansos, até que uma tarde ensolarada de terça-feira mudou o rumo daquela paz. Diana estava na varanda da frente, limpando os grandes vasos de cerâmica, cantando uma música antiga de sua terra natal. O som de pneus derrapando no asfalto a fez levantar a cabeça em um sobressalto rápido. Um carro de luxo, prateado e baixo, parou bruscamente em frente ao portão principal da propriedade. A porta se abriu e uma mulher alta, vestida com roupas de grife e óculos escuros imensos, desceu apressada. Ela tinha cabelos curtos e loiros, uma postura arrogante, e caminhou até o portão exigindo entrada. Diana limpou as mãos no avental de tecido e correu para atender a visitante inesperada.
A mulher a olhou de cima a baixo, torcendo o nariz ao notar as roupas simples e o cabelo preso em um coque frouxo. Abra esse portão logo, menina. Eu não tenho o dia todo para ficar torrando no sol. A mulher ordenou com voz estridente. A senhora deseja alguma coisa? Os donos não estão em casa. Diana respondeu educadamente, mantendo o portão trancado. A mulher deu uma gargalhada seca e sem nenhum humor, empurrando os óculos escuros para o topo da cabeça. Os donos? Do que você está falando, sua insolente? Eu sou Letícia, a irmã do Vicente. A informação caiu como uma pedra pesada na mente de Diana, que apressou-se em girar a chave na fechadura. Ela pediu desculpas repetidas vezes, abrindo espaço para que a mulher entrasse pelo jardim impecável. Letícia caminhou pisando duro, reclamando do calor e da falta de modos da nova funcionária da casa. Infelizmente, existem pessoas que acreditam que o dinheiro lhes dá o direito de maltratar os outros. Se você já cruzou com alguém assim e manteve a sua classe, deixe o seu curtir neste vídeo. A nossa educação é o nosso maior patrimônio. Inscreva-se no canal para não perder o que vai acontecer agora. Onde está o meu irmão? Letícia exigiu saber, jogando a bolsa de couro cara sobre a mesa de centro da sala de estar. Aquele idiota não atende o telefone celular há semanas. As empresas estão precisando de assinaturas urgentes. Diana estava paralisada no centro da sala, a mente girando em uma confusão de palavras e significados que não se encaixavam. Ela apertou as mãos contra o peito, sentindo o ar faltar em seus pulmões assustados. Empresas? O senhor Vicente? Diana gaguejou, a voz falhando na garganta seca. Ele é o caseiro, Dona Letícia. Ele não está aqui agora. Ele saiu para resolver as coisas dos patrões. Letícia parou de mexer em sua bolsa e virou-se lentamente para encarar a jovem assustada no meio da sala. Um sorriso maldoso e debochado desenhou-se nos lábios pintados de vermelho forte. Ela cruzou os braços, os olhos avaliando Diana com um desprezo que queimava como fogo. Caseiro? Ela riu alto, uma risada fria que ecoou pelos corredores vazios da mansão. Meu Deus, que teatrinho ridículo o Vicente armou dessa vez. Menina, acorde para a vida real. Diana deu um passo para trás, sentindo o chão desaparecer sob os seus sapatos gastos. Ela balançou a cabeça de forma negativa, recusando-se a acreditar nas palavras daquela mulher arrogante. O meu irmão não é caseiro de lugar nenhum, sua boba. Letícia continuou, saboreando cada palavra destrutiva. O Vicente é dono desta mansão, dono de metade das construtoras desta cidade e de uma fortuna que você não conseguiria contar nem se vivesse 1000 anos. Ele é o milionário mais cobiçado da região. As palavras atingiram Diana como pedras jogadas com violência contra o seu rosto desprotegido. A mente dela começou a juntar as peças soltas das últimas semanas de forma dolorosa. O quarto vazio por 5 anos, a foto da esposa falecida, as roupas de tecido fino que ele usava nos finais de semana. Ele não era um simples trabalhador como ela. Ele não era alguém que entendia a luta do suor e da falta de dinheiro. Ele era o dono de tudo. E ela era apenas uma diversão, um passatempo barato recolhido na sarjeta. A humilhação subiu pelo seu estômago, amarga e insuportável. Por que ele mentiria? Diana sussurrou para si mesma, as lágrimas finalmente transbordando de seus olhos. Porque ele tem pena de gente como você, Letícia disparou com crueldade. Ou talvez quisesse testar até onde você iria por um prato de comida e uma cama quente. O som da porta principal, se abrindo, interrompeu a crueldade do momento. Vicente entrou na sala segurando uma pequena caixa de papelão contendo novas sementes para o jardim. O sorriso que ele trazia no rosto desapareceu instantaneamente ao ver a irmã no centro da sala e Diana chorando desesperada. O que está acontecendo aqui? A voz dele trovejou, grossa e cheia de uma autoridade que Diana nunca tinha visto antes. Não era a voz de um caseiro,
Era a voz de um homem que mandava no mundo. A mentira pode destruir a confiança mais bonita que existe entre duas pessoas. Você seria capaz de perdoar uma omissão tão grande? Escreva a sua opinião nos comentários. Eu quero muito saber o que você faria no lugar dela. E lembre-se de compartilhar este vídeo com seus grupos de amigos. Letícia não se abalou com a fúria do irmão. Ela apenas ajeitou a postura, pegou a bolsa de volta e lançou um olhar fulminante para os dois. Eu vim buscar as assinaturas dos contratos de expansão, Vicente, e acabei precisando avisar a sua empregadinha ingênua que o teatrinho do caseiro pobre não tem graça nenhuma. Vicente deixou a caixa de sementes cair no tapete caro, a terra escura se espalhando pelas fibras claras. Ele olhou para Diana e viu a destruição completa no rosto da mulher que ele havia aprendido a admirar. O olhar de cumplicidade que eles compartilhavam havia se transformado em um abismo profundo e escuro de traição. Diana, por favor, me deixe explicar. Ele implorou, dando um passo na direção dela com as mãos estendidas. Mas ela recuou rapidamente, como se o toque dele fosse queimar a sua pele machucada. O choque da revelação deu lugar a uma indignação que a fez secar as lágrimas com as costas das mãos trêmulas. O orgulho, a única coisa que a pobreza nunca conseguiu lhe tirar, ergueu a sua cabeça. Não há nada para explicar, senhor. Diana falou com uma frieza que cortou o coração de Vicente. Eu entendi perfeitamente o meu lugar nesta casa de ricos. Ela deu as costas para os dois e correu em direção ao corredor dos fundos, o som de seus passos abafados pela angústia. Vicente virou-se para a irmã, os olhos em chamas, uma raiva silenciosa e perigosa tomando conta de suas feições. Ele apontou o dedo para a porta da rua, a voz baixa e cortante. Saia da minha casa agora, ele ordenou, cada palavra carregada de ódio. E nunca mais ouse colocar os pés aqui sem ser convidada, Letícia. A irmã tentou argumentar sobre os contratos, mas a expressão furiosa de Vicente a fez recuar e sair apressada pela porta. O som do motor do carro de luxo logo desapareceu, deixando um silêncio sufocante na mansão enorme. Vicente correu pelo corredor, o desespero acelerando as batidas do seu coração cansado. Ele parou diante da porta de madeira do quarto dos fundos e bateu com os nós dos dedos trêmulos. O som de zíper sendo fechado e gavetas sendo abertas do outro lado o encheu de pânico absoluto. Ele sabia o que ela estava fazendo. Diana, abra a porta, pelo amor de Deus, ele pediu, apoiando a testa na madeira fria. Eu não menti por maldade, eu menti por medo. A porta se abriu de supetão, revelando a jovem com a mesma bolsa surrada do primeiro dia pendurada no ombro. Os olhos dela estavam vermelhos, mas a expressão era de pedra. Ela havia voltado a ser a sobrevivente das ruas frias, protegendo o seu coração contra os jogos cruéis do mundo dos poderosos. O senhor não tinha o direito de brincar com a minha dignidade. Ela disse firme, a voz rasgando o silêncio do corredor. Eu sou pobre, eu passei fome, eu não tenho onde cair morta. Mas eu não sou o seu brinquedo de caridade, e muito menos a sua diversão de mentira. Ela tentou passar por ele para alcançar o corredor principal e ir embora de vez. Mas Vicente bloqueou a passagem, não com força física, mas com um desespero genuíno que o fez parecer pequeno diante da grandiosidade da mágoa dela. Ele segurou as laterais do batente da porta, impedindo que a única luz daquela casa escapasse. Saia da minha frente, por favor. Diana pediu, a voz embargada, mas carregada de uma determinação inabalável. Ela segurava a alça da sua bolsa com tanta força que os nós dos seus dedos estavam brancos. A dor da traição doía mais do que a fome que a havia levado até aquele portão semanas antes. Vicente não se moveu, os olhos escuros suplicando por um minuto de atenção. Ele sabia que estava perdendo a única coisa pura e verdadeira que havia entrado em sua vida em 5 anos. A fortuna, as empresas e as contas bancárias não significavam absolutamente nada diante do olhar ferido daquela mulher.
Eu não menti para humilhar você, Diana. Eu juro pela minha vida. Vicente falou com a voz trêmula. Quando você chegou aqui, desesperada por trabalho, você não me olhou como um cofre aberto. Você me olhou como um ser humano igual a você. Ele suspirou fundo, passando as mãos pelos cabelos grisalhos em um gesto de puro desespero. Todas as pessoas que se aproximam de mim só enxergam o dinheiro, o poder, o que eu posso oferecer. Quando eu disse que era o caseiro, foi a primeira vez em muito tempo que eu me senti uma pessoa normal. O orgulho ferido pode ser uma armadura pesada, não é mesmo? Você já teve que abrir mão de um conforto material para manter a sua dignidade intacta? Conte a sua história aqui nos comentários e me diga de qual estado você está acompanhando o nosso canal. A sua vivência enriquece muito a nossa conversa. Diana ouviu cada palavra e a sinceridade na voz dele era inegável, tocando fundo no seu coração machucado. Ela compreendia a solidão dele, a dor de ser visto apenas pelo que se tem e não pelo que se é. Mas a compreensão não apagava a humilhação de ter sido enganada e exposta de forma tão cruel. O senhor pode ter tido seus motivos e eu entendo a sua dor, ela respondeu, erguendo o queixo com firmeza. Mas o dinheiro compra muitas coisas, senhor Vicente, menos a confiança depois que ela é quebrada. Eu sou pobre, mas a minha palavra é a única riqueza que ninguém me tira. Ela deu um passo à frente, forçando-o a sair do caminho para não encostar nela contra a sua vontade. Vicente deixou os braços caírem ao longo do corpo, derrotado pela grandeza moral daquela jovem de 25 anos. Ele recuou um passo, abrindo passagem para que ela seguisse o seu próprio destino. Diana caminhou pelo corredor sem olhar para trás, cada passo ecoando no silêncio opressivo da mansão. Ao chegar à sala de estar, ela parou e tirou do bolso do vestido o dinheiro do adiantamento que ele havia lhe dado. Ela colocou as notas sobre a mesa de centro de vidro, levando consigo apenas o que considerava justo pelos seus dias de trabalho. A porta principal pesada se fechou com um estrondo surdo, separando novamente os mundos dos dois. Vicente caiu de joelhos no tapete caro da sala, o som do choro silencioso tomando conta do ambiente. Ele havia tido uma segunda chance de ser feliz e a havia destruído com as suas próprias mãos e os seus próprios medos. A rua estava escura e um vento frio anunciava que a chuva voltaria em breve. Diana caminhou a passos rápidos, tentando afastar a dor que apertava o seu peito sem piedade. O medo do futuro havia voltado, mas ela preferia a incerteza das ruas a viver uma vida baseada em ilusões. Muitas vezes a vida nos obriga a recomeçar do zero quando já não temos mais forças. Se você é uma dessas pessoas que não desiste de lutar honestamente, deixe o seu curtir neste vídeo. Aproveite e inscreva-se no nosso canal para que a gente possa continuar compartilhando essas histórias de superação. Ela caminhou por horas até encontrar um terminal de ônibus que ficava aberto durante toda a madrugada. Sentou-se em um banco duro de metal, abraçou a própria bolsa e tentou descansar os olhos cansados. O dinheiro honesto que havia recebido pela primeira semana de trabalho pesado seria a sua salvação naqueles dias. Na manhã seguinte, com as pernas doloridas e o coração pesado, Diana começou a procurar um lugar modesto. Ela encontrou um quarto pequeno nos fundos de uma pensão antiga, muito distante dos bairros ricos da capital. O lugar cheirava a mofo e a cama era dura, mas a porta tinha uma tranca firme, e isso era tudo o que ela precisava. Sem perder tempo, ela saiu novamente para as ruas do bairro popular em busca de qualquer trabalho honesto. As portas se fechavam, os olhares de desconfiança se repetiam, mas Diana não permitiu que a tristeza a vencesse. Depois de 3 dias de buscas incessantes, uma pequena lanchonete de esquina colocou uma placa de contratação na vidraça. O dono era um senhor de idade avançada, cansado de trabalhar sozinho na cozinha quente e gordurosa. Ele ofereceu um salário muito baixo e longas horas em pé diante da chapa de lanches e da pia cheia de louças. Diana aceitou sem hesitar, agradecendo aos céus
por ter novamente como comprar o seu pão de cada dia. Enquanto isso, a mansão no bairro Nobre havia voltado a ser um túmulo silencioso e sem alegria. Vicente não abria mais as cortinas pela manhã e o cheiro de café fresco desapareceu completamente da cozinha. As mudas de flores que Diana havia plantado no jardim começaram a murchar pela falta de cuidado e de amor. A ausência dela era uma dor física que o impedia de comer direito e de dormir em paz. Ele passava horas sentado na varanda, olhando para o portão, esperando ver a silhueta da jovem se aproximando. Mas a realidade fria cobrava o seu preço, e Vicente sabia que milagres não costumam bater duas vezes na mesma porta. Você conhece alguém que precisa de uma palavra de conforto e de esperança no dia de hoje? Compartilhe este vídeo com essa pessoa e mostre que ela não está sozinha nas lutas da vida. O carinho e a atenção podem transformar o dia de quem está passando por uma grande dificuldade. O desespero o fez tomar atitudes que ele vinha adiando há muitos anos. Vicente convocou uma reunião urgente no escritório luxuoso de sua empresa principal. Letícia, sua irmã, entrou na sala de reuniões com a arrogância de sempre, esperando assumir o controle dos negócios. Mas o homem que estava sentado na cadeira da presidência não era mais o viúvo triste e passivo de antes. Vicente bateu as mãos na mesa de vidro com força, exigindo silêncio de todos os presentes na sala. Ele olhou diretamente para Letícia, os olhos faiscando com uma autoridade que ninguém ousava questionar. A partir de hoje, você está afastada da diretoria e de qualquer decisão familiar, Vicente anunciou com voz cortante. Você passou os últimos anos sugando a minha energia e destruindo tudo o que não podia controlar. O seu acesso à minha casa está permanentemente proibido. Letícia tentou gritar, tentou ameaçar com advogados e escândalos na imprensa local. Mas Vicente não se importou com as ameaças vazias de uma mulher que só conhecia o valor do dinheiro. Ele havia perdido a mulher que amava por causa da arrogância daquela família e não permitiria que isso continuasse. Após a reunião explosiva, Vicente desceu até a garagem do prédio de luxo e entrou em seu carro mais simples. Ele não queria o motorista, não queria os carros importados, queria apenas reencontrar o seu próprio caminho. A partir daquele dia, ele passou a dirigir pelas ruas da cidade, buscando um rosto familiar em meio à multidão. Ele tentava lembrar de cada detalhe das conversas que teve com Diana durante as noites na cozinha. Ela havia mencionado o nome de um bairro distante quando contou sobre a pensão que a havia expulsado. Era uma pista pequena, quase invisível, mas era a única esperança que ele tinha de consertar o seu erro. Ative o sininho das notificações do canal para não perder o final emocionante desta nossa conversa. As reviravoltas da vida sempre nos ensinam as lições mais valiosas. Se você acredita no poder do perdão e nas segundas chances, deixe uma mensagem de esperança aqui nos comentários. Os dias se transformaram em semanas e a busca incansável parecia não dar nenhum resultado positivo. Vicente andava pelas ruas de comércio popular, entrava em padarias simples e perguntava em pequenos mercados. As pessoas olhavam para ele com desconfiança, um homem vestido com roupas de boa qualidade fazendo perguntas estranhas. A exaustão começava a vencer a esperança, e o medo de nunca mais vê-la apertava o seu peito solitário. Ele estacionou o carro perto de uma praça movimentada, vendo o fim da tarde pintar o céu com cores tristes. Sentou-se em um banco descascado e observou o movimento apressado dos trabalhadores voltando para os seus lares. Do outro lado da rua estreita e barulhenta, havia uma lanchonete simples com luzes amarelas piscando na fachada. O cheiro de fritura e de café forte invadia a calçada, atraindo as pessoas cansadas após um longo dia de serviço. Vicente sentiu a garganta seca e decidiu atravessar a rua para comprar uma simples garrafa de água gelada. Ele entrou no estabelecimento pequeno, desviando das mesas de plástico que ocupavam quase todo o espaço. O balcão de fórmica estava gasto, mas perfeitamente limpo, refletindo a luz fraca do teto. Atrás da estufa de salgados, de costas para a porta,
Uma mulher de avental limpava a chapa quente com energia. O coração de Vicente errou uma batida, o ar faltando em seus pulmões por um segundo eterno. Ele reconheceria aquela postura determinada e aquele coque frouxo no cabelo escuro em qualquer lugar do mundo. Era Diana, trabalhando com a mesma força e o mesmo capricho que a tornavam tão especial e única. Ele deu um passo para trás, escondendo-se parcialmente atrás de uma prateleira de doces antigos. Vicente sabia que não podia simplesmente chegar ali e interromper o trabalho dela com declarações ou pedidos de perdão. Ela fugiria novamente, assustada pela invasão daquele homem poderoso em sua vida humilde. O arrependimento sincero é o primeiro passo para curar as feridas que causamos em quem amamos. Você concorda com essa reflexão? Deixe o seu curtir e não esqueça de se inscrever no canal. A sua presença aqui faz com que a nossa família cresça cada dia mais forte e unida. Vicente observou o rosto cansado dela quando ela se virou para atender um cliente apressado. Havia olheiras escuras sob os seus olhos castanhos, e as suas mãos pareciam ainda mais calejadas do que antes. A culpa bateu forte no peito dele, sabendo que ela estava passando por tudo aquilo por causa de uma mentira sua. Ele comprou a garrafa de água de um rapaz que trabalhava no caixa e saiu rapidamente sem ser notado por ela. Ele não podia usar a sua influência, não podia oferecer fortunas, precisava reconquistar o respeito dela da forma mais difícil. Vicente entrou no carro e traçou um plano silencioso em sua mente conturbada. Nos dias que se seguiram, Vicente mudou completamente a sua rotina e a sua postura diante da vida. Ele delegou a direção das suas empresas para executivos de confiança e afastou-se das obrigações da alta sociedade. Ele trocou os ternos caros por roupas comuns e discretas, buscando a simplicidade que havia perdido há décadas. Todas as tardes, no mesmo horário, ele estacionava o carro a 2 quadras de distância da pequena lanchonete. Ele caminhava até a calçada oposta e sentava-se no banco da praça, protegido pela sombra de uma árvore grande. De lá, ele observava Diana trabalhar, protegendo-a de longe, como um guardião silencioso e apaixonado. Ele percebia quando os clientes eram rudes com ela e a raiva apertava os seus punhos, mas ele se continha. Ele via quando ela sorria para uma criança ou quando ajudava o dono idoso a carregar caixas pesadas. Cada pequeno gesto dela aumentava a admiração profunda que ele sentia por aquela mulher extraordinária. A rotina de proteção à distância durou quase um mês inteiro, exigindo uma paciência infinita do homem de 40 anos. Vicente precisava entender o ritmo dela, o caminho que ela fazia para casa, os seus horários de cansaço e de descanso. Ele precisava estar absolutamente certo do que faria a seguir para não estragar tudo novamente. Em uma tarde de sexta-feira, o movimento na lanchonete foi excepcionalmente pesado e exaustivo para todos os funcionários. Diana não parou um segundo sequer, correndo de um lado para o outro com bandejas pesadas e pratos quentes. Quando finalmente o relógio marcou o fim do expediente, ela estava exausta até a alma. Despediu-se do dono do estabelecimento, tirou o avental manchado de gordura e pegou a sua bolsa surrada. O vento frio cortou a rua escura, fazendo com que ela se abraçasse na tentativa inútil de se aquecer um pouco. A caminhada até a pensão parecia mais longa e dolorosa do que em todos os outros dias da semana. Se você está gostando de acompanhar a trajetória de Diana e a transformação de Vicente, compartilhe este vídeo com um amigo e me conte nos comentários. Você já fez loucuras por um amor verdadeiro? Quero ler as histórias de vocês e sentir a energia de cada relato deixado aqui na nossa comunidade. Ela caminhou pelas calçadas mal iluminadas, a mente vagando por lembranças que ela tentava apagar desesperadamente. O cheiro do café na mansão, as flores no jardim, a voz grave e reconfortante do homem que ela achava ser um caseiro. A saudade era uma intrusa teimosa, que insistia em visitar o seu coração nas noites mais solitárias. Ao virar a esquina estreita que dava acesso à rua da sua modesta pensão,
Os passos de Diana diminuíram o ritmo. A luz amarela de um poste solitário iluminava uma figura masculina sentada no pequeno muro de pedra da calçada. O coração dela disparou, um misto de medo e de um reconhecimento impossível de negar. Vicente estava ali, vestindo uma jaqueta simples de lona e calças jeans escuras, com as mãos nos bolsos pelo frio. Ele não parecia o dono de um império financeiro, parecia apenas um homem cansado, esperando por alguém que amava. Quando ele a viu, levantou-se lentamente, respeitando a distância entre os dois com muito cuidado. Diana parou de andar, a respiração presa na garganta e os olhos arregalados de surpresa e de confusão. Ela olhou para os lados, procurando uma rota de fuga, mas o cansaço e a emoção a prenderam no mesmo lugar. A presença dele trazia de volta toda a dor da mentira, mas também a lembrança de um acolhimento profundo. Eu prometo que não vim incomodar, Vicente falou primeiro, a voz soando mansa e cheia de respeito. Eu só precisava saber se você estava bem, se estava segura e saudável. Ela apertou a alça da bolsa, lutando contra a vontade irracional de correr para os braços daquele homem maduro. A razão lutava contra a emoção de forma cruel, lembrando-a de todas as palavras humilhantes ditas por Letícia. Ela ergueu a cabeça, assumindo a postura defensiva que as ruas lhe haviam ensinado a ter. Eu estou perfeitamente bem, Sr. Vicente, ela respondeu com uma formalidade gelada. Tenho o meu trabalho honesto, o meu próprio teto, e não dependo da caridade e nem das mentiras de ninguém. O senhor já pode ir embora com a sua consciência tranquila. A frieza nas palavras dela o atingiu como um soco no estômago, mas ele não recuou e nem se alterou. Ele sabia que merecia aquela rejeição, sabia que reconquistar a confiança de Diana seria o maior desafio da sua vida. Ele não estava ali para usar palavras bonitas ou promessas vazias, estava ali para provar a verdade com atitudes. Eu não vim buscar o perdão para aliviar a minha consciência, ele disse, dando um passo curto e cauteloso na direção dela. Eu vim porque a minha casa voltou a ser um túmulo frio desde que você foi embora. E porque eu descobri que todo o dinheiro do mundo não serve de nada se eu não tiver você ao meu lado. A declaração sincera e inesperada ficou suspensa no ar frio daquela noite, pesando entre os dois de forma intensa. Diana sentiu uma lágrima quente escorrer pelo seu rosto, traindo a força que ela tentava aparentar com tanto sacrifício. O silêncio da rua deserta era quebrado apenas pelo som das respirações aceleradas e pelo vento gelado. Diana fechou os olhos por um segundo, tentando impedir que as lágrimas continuassem a cair. A declaração de Vicente batia fundo em sua alma, acordando sentimentos que ela lutava para manter adormecidos, mas o medo de ser machucada novamente falava mais alto do que o amor que começava a brotar. O dinheiro não serve de nada para o senhor, mas a falta dele quase me custou a vida, ela respondeu com a voz embargada. Nós vivemos em mundos diferentes, senhor Vicente. O seu mundo é feito de certezas. O meu é feito de sobrevivência diária. Ela apertou a bolsa contra o peito, como se o objeto surrado pudesse lhe dar algum tipo de escudo protetor. Vicente ouvia cada palavra com uma atenção dolorosa, absorvendo a dor que ele mesmo havia causado. Ele não tentou se aproximar novamente, mantendo a distância que ela claramente precisava para se sentir segura. Eu sei que errei ao não contar a verdade desde o início, ele falou a voz mansa e carregada de arrependimento sincero. Mas quando você entrou pelo meu portão, desesperada por trabalho, você me viu como um homem comum. E foi isso que me devolveu a vontade de viver depois de 5 anos de luto e solidão. O perdão é uma ponte muito difícil de atravessar, especialmente quando o nosso orgulho está machucado. Você já teve que perdoar alguém que amava muito, mesmo com o coração partido? Deixe a sua experiência aqui nos comentários e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Inscreva-se no canal para caminharmos juntos nessas reflexões sobre a vida e os sentimentos. Diana enxugou o rosto molhado com as costas da mão, respirando fundo para tentar controlar o tremor no próprio corpo. Eu acreditei no Senhor,
Ela sussurrou, a decepção transbordando em cada sílaba dolorida. Eu acreditei que nós éramos iguais, que dividíamos a mesma simplicidade e as mesmas lutas invisíveis. Vicente abaixou a cabeça, o peso da culpa curvando seus ombros largos sob a luz fraca do poste da rua. Ele enfiou a mão no bolso da jaqueta de lona e tirou de lá um pequeno embrulho de papel rústico. Com passos lentos e muito cuidadosos, ele caminhou até ela e estendeu a mão, oferecendo o pacote. Diana hesitou, olhando desconfiada para a mão estendida do homem de 40 anos. Ela não queria aceitar presentes, não queria nada que pudesse ser comprado com a fortuna que ele possuía. Mas o embrulho era simples, pequeno e não parecia conter nenhuma joia de valor absurdo. Eu não quero seu dinheiro, ela avisou, mantendo os braços firmes junto ao corpo. Não é dinheiro, Vicente respondeu com um sorriso triste. São as sementes que nós iríamos plantar no jardim da frente naquele dia terrível. Você deixou cair no tapete da sala quando foi embora. As palavras atingiram Diana com uma força devastadora, trazendo de volta a lembrança daquela tarde ensolarada e pacífica. Ela se lembrou das mãos dele sujas de terra, do sorriso aberto e da cumplicidade que dividiam ao cuidar das plantas. Com os dedos trêmulos, ela pegou o pequeno pacote de papel, sentindo a textura áspera das sementes secas. Eu recolhi uma por uma do chão. Ele continuou, a voz grave tremendo levemente pela emoção contida. Eu guardei porque era a única coisa sua que restou na minha casa, a única promessa de vida que nós tínhamos feito juntos. As pequenas atitudes demonstram o verdadeiro tamanho do amor que uma pessoa carrega no peito. Se você valoriza esses pequenos gestos mais do que qualquer presente caro, deixe o seu curtir neste vídeo. Aproveite e compartilhe esta história com alguém que precisa lembrar que o amor de verdade mora na simplicidade. Diana segurou o pacotinho com força, sentindo um nó doloroso apertar a sua garganta cansada. Ela olhou para o rosto marcado de Vicente, procurando qualquer traço de mentira ou de superioridade. Mas tudo o que ela encontrou foi um homem quebrado, implorando silenciosamente por uma segunda chance para consertar as coisas. As sementes precisam de terra boa e de muita paciência para brotar. Diana disse finalmente, usando as mesmas palavras que ele havia ensinado a ela semanas antes. O senhor não pode esperar que um jardim floresça do dia para a noite depois de uma tempestade forte. Vicente assentiu devagar, compreendendo a mensagem profunda escondida naquelas palavras simples e sábias. Ele sabia que não poderia forçar uma reconciliação e que a confiança perdida precisava ser reconquistada dia após dia. Ele deu um passo para trás, abrindo caminho para que ela pudesse voltar em paz para a sua pensão modesta. Eu tenho todo o tempo do mundo, Diana, ele afirmou, os olhos escuros brilhando de esperança e determinação. Eu vou esperar o tempo que for necessário. Boa noite e descanse. Ele virou as costas e caminhou pela rua escura, a figura alta desaparecendo aos poucos na névoa fria da noite. Diana ficou parada por alguns minutos, apertando as sementes contra o peito, o coração batendo descompassado. Uma pequena chama de esperança, muito fraca e insegura, havia sido acesa dentro dela novamente. Nos dias que se seguiram, a rotina pesada de Diana na lanchonete continuou sem grandes alterações ou surpresas. Ela limpava chapas, servia mesas e lavava montanhas de louça até as suas costas doerem de forma quase insuportável. Mas havia uma diferença sutil no ar, uma presença silenciosa que ela começou a notar logo no final da primeira semana. Todas as tardes, pontualmente às 16 horas, Vicente entrava na lanchonete simples do bairro popular. Ele usava roupas comuns, sentava-se na última mesa perto da janela e pedia apenas um café preto forte. Ele não tentava puxar assunto com Diana, não exigia atendimento especial e não usava o seu poder para intimidar ninguém. A paciência é uma das maiores provas de amor e de respeito que podemos oferecer a alguém. Você concorda com isso? Deixe um comentário contando se você já precisou ter muita paciência para consertar um erro do passado.
É muito importante para mim saber a sua opinião verdadeira sobre essas situações da vida. No início, Diana tentou ignorar a presença constante dele, fingindo que ele era apenas mais um cliente cansado. Ela pedia para o outro funcionário servir a mesa do fundo, evitando qualquer tipo de contato visual ou proximidade física. Vicente aceitava o café em silêncio, deixava uma boa gorjeta sobre a mesa de plástico e ia embora sem incomodar. Mas a persistência daquele homem milionário em frequentar um ambiente tão humilde começou a chamar a atenção de todos. O dono idoso da lanchonete gostou das maneiras educadas de Vicente e logo começou a puxar conversa com o cliente fiel. Vicente ouvia as histórias do velho senhor com atenção genuína, rindo das piadas antigas e demonstrando um respeito profundo. Certa tarde chuvosa, o movimento na lanchonete estava caótico e o entregador de mercadorias não apareceu para ajudar no descarregamento. O dono do estabelecimento, com as costas curvadas pela idade, tentou carregar uma caixa pesada de óleo e quase caiu. Antes que Diana pudesse correr para ajudar, Vicente já estava de pé. Ele tirou a jaqueta cara, dobrou as mangas da camisa e carregou as caixas pesadas para dentro do pequeno depósito escuro. O suor molhou a sua testa e manchou as suas roupas limpas, mas ele não parou até que o caminhão estivesse completamente vazio. Diana assistiu a tudo da parte de trás do balcão, o coração apertado por uma admiração impossível de disfarçar. O homem que limpava o depósito com as próprias mãos era o mesmo homem que havia lhe dado um prato de comida e trabalho no quintal da mansão. O dinheiro e o poder eram apenas detalhes. A verdadeira essência de Vicente era a simplicidade e a empatia. A mentira que a havia magoado parecia cada vez menor diante das atitudes verdadeiras e humildes que ele demonstrava diariamente. Quando o movimento acalmou e a chuva forte diminuiu, Vicente sentou-se novamente em sua mesa de sempre. Diana pegou o bule de café recém-coado, respirou fundo para espantar o nervosismo e caminhou na direção dele. Ela encheu a xícara pequena até a borda, o cheiro forte da bebida aquecendo o clima frio entre os dois. Quando as atitudes de uma pessoa mudam para melhor, o nosso coração também se abre para perdoar. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas conversas futuras e deixe o seu curtir se você acredita que o amor transforma as pessoas. A sua participação faz este canal ser um lugar muito especial. O senhor não precisava carregar todo aquele peso, ela falou baixinho, mantendo o olhar na xícara fumegante. As roupas do senhor ficaram sujas de graxa e de poeira do depósito velho. Vicente ergueu os olhos e encontrou o olhar doce e preocupado de Diana pela primeira vez em semanas. O coração dele acelerou, mas ele manteve a voz calma e controlada para não assustar o pequeno avanço que havia conseguido. Roupa a gente lava com água e sabão, Diana, mas a oportunidade de ajudar alguém cansado não tem preço. Ela deu um sorriso tímido, o primeiro sorriso que ela dirigiu a ele desde a tarde terrível da revelação. O muro de gelo que separava os dois começou a derreter de forma lenta e natural, aquecido pela verdade daquele momento. Diana percebeu que o caseiro que ela havia aprendido a admirar ainda existia, guardado dentro do homem de negócios. Os dias continuaram passando, e a relação entre os dois foi se reconstruindo aos poucos, tijolo por tijolo. Eles começaram a conversar novamente, trocando poucas palavras no final do expediente, caminhando juntos até a esquina da pensão. Vicente não falava sobre a sua fortuna, não oferecia presentes e não tentava apressar o ritmo do coração da jovem. Diana, por sua vez, encontrou uma força nova dentro de si mesma. Ela não queria voltar para a mansão como uma funcionária assustada ou como uma moça resgatada da pobreza. Ela queria ser dona do seu próprio destino, construindo a sua vida com o seu próprio suor e o seu próprio esforço. Após 2 meses de trabalho duro e muita economia, Diana conseguiu alugar uma pequena casa de vila em um bairro seguro. Era um lugar simples, com paredes descascadas e móveis usados, mas era o seu próprio lar, pago com o seu dinheiro honesto.
No dia da mudança, Vicente apareceu com a sua caminhonete simples para ajudar a transportar as poucas caixas. A conquista da nossa independência é um dos sentimentos mais bonitos que podemos experimentar na vida. Se você sente orgulho da sua própria história de superação e do teto que conquistou, escreva nos comentários a sua experiência. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com a sua família e amigos queridos. Eles passaram a tarde inteira limpando a casinha nova, rindo das brincadeiras e dividindo uma refeição simples sentados no chão da sala vazia. O clima entre os dois era leve, livre do peso das mentiras do passado e das amarras do dinheiro que antes os separava. Quando a noite caiu, Vicente ajudou a montar a cama de solteiro e preparou-se para ir embora. "Obrigada por me ajudar hoje, Vicente", Diana disse, acompanhando-o até o portão de ferro da pequena vila. Ela havia parado de chamá-lo de senhor, diminuindo a distância invisível que ainda restava entre os dois. "Eu sempre estarei aqui para ajudar, seja para carregar caixas ou para segurar a sua mão", ele respondeu, tocando de leve o rosto dela com a ponta dos dedos calejados. O toque fez a pele de Diana arrepiar e ela não recuou, fechando os olhos por um segundo para aproveitar o carinho. A distância entre os seus rostos diminuiu de forma natural e inevitável, a respiração de ambos misturando-se no ar fresco da noite. Vicente beijou os lábios dela com uma doçura infinita, um beijo cheio de respeito, de saudade e de promessas silenciosas. Diana correspondeu, os braços envolvendo o pescoço dele, entregando o seu coração perdoado àquele amor imperfeito e verdadeiro. Foi o começo de uma nova fase, madura e baseada na verdade absoluta. Eles assumiram um relacionamento, mas Diana fez questão de manter o seu emprego e a sua pequena casa alugada. Ela começou a estudar à noite, terminando os estudos que a pobreza havia interrompido anos atrás. Vicente a apoiava incondicionalmente, admirando a força de vontade que fazia a sua amada crescer e brilhar cada dia mais. Ele entendeu que amar não significava resolver os problemas dela com dinheiro, mas sim caminhar ao lado dela enquanto ela mesma superava os obstáculos. A fortuna dele continuava lá, mas deixou de ser o centro das atenções e passou a ser apenas um detalhe sem importância. Certa manhã de domingo, Vicente buscou Diana em sua casa e dirigiu em silêncio até o bairro nobre da capital. Quando o carro parou diante do portão imenso da mansão, o coração de Diana deu um pequeno salto de nervosismo. Ela não pisava naquele lugar desde o dia da terrível discussão com Letícia. O portão se abriu e a visão que ela teve a deixou maravilhada e completamente emocionada. O jardim da frente, que antes estava descuidado, agora estava repleto de flores coloridas e plantas bem cuidadas. E bem no centro do gramado, um pequeno canteiro recém-preparado aguardava pacientemente. Vicente desligou o motor do carro, pegou a mão dela e a conduziu até o centro do jardim florido. Ele tirou do bolso da jaqueta o mesmo pacotinho rústico, contendo as sementes que ela havia guardado com tanto zelo. O olhar dele estava cheio de lágrimas de alegria, um homem finalmente inteiro e em paz consigo mesmo. "A tempestade já passou, Diana", ele disse com a voz embargada pela forte emoção do momento. "A terra está boa, está preparada, e nós temos todo o tempo do mundo para cuidar do que vai nascer aqui. A vida sempre nos oferece uma oportunidade de plantar novas sementes e começar de novo. Se você chegou até aqui nesta história emocionante, deixe o seu curtir e se inscreva no canal para continuarmos a nossa amizade. Ative o sininho, pois na próxima semana eu estarei aqui esperando por você." Diana sorriu, as lágrimas molhando o seu rosto de forma livre e feliz, sem dor e sem medo do amanhã. Ela se ajoelhou no gramado verde e úmido, sujando as mãos e o vestido na terra escura e cheia de vida. Vicente ajoelhou-se ao seu lado, os ombros se tocando, as mãos trabalhando juntas para abrir os pequenos buracos no solo fértil. Eles plantaram as sementes uma a uma, regando a terra não apenas com a água do jardim,
mas com a certeza de um amor maduro e curado. Letícia, a irmã arrogante, havia sido afastada da vida de Vicente e nunca mais ousou perturbar a paz do casal. A mansão não era mais um túmulo frio de lembranças tristes, mas um lar iluminado pela força de uma mulher extraordinária. A história de Vicente e Diana nos mostra que a maior riqueza de um ser humano não se guarda em bancos ou cofres. A nossa maior fortuna é a nossa capacidade de perdoar os erros do passado e de recomeçar a vida de forma mais honesta e verdadeira. O orgulho pode nos proteger por um tempo, mas é a humildade que nos permite viver as coisas mais lindas que o destino tem a oferecer. Quando fechamos o nosso coração pelo medo de sofrer novamente, também perdemos a chance de sermos curados pelo verdadeiro afeto. A vida não é um conto de fadas e as pessoas que amamos vão cometer erros. Mas quando existe arrependimento real e vontade de mudar, o amor sempre encontra um caminho para reconstruir o que foi quebrado. Agora eu quero ouvir a sua voz e conhecer a sua sabedoria de vida. Você já teve a coragem de perdoar uma mentira e dar uma segunda chance a alguém que provou merecer o seu amor? Escreva a sua experiência nos comentários. Eu estarei lendo cada uma de forma muito atenta e carinhosa. Um abraço bem apertado e até a nossa próxima história.